Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós como alimento para a nossa semana, como alimento para a nossa vida. Senhor, eu não sei como as pessoas entraram aqui hoje, eu não sei qual é a necessidade delas, mas o Senhor conhece cada coração, cada necessidade. Se alguém aflito, se alguém preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comprar o alimento, com o que vai pagar as contas, ou Senhor, com a enfermidade que não vai embora. Eu não sei, mas tu sabes. Senhor, o Senhor é vivo para todas as coisas. Não há impossível. Vem, Senhor, vem sobre as nossas vidas mais uma vez, com uma palavra rema, uma palavra de revelação, e ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, por favor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou com uma grande expectativa daquilo que Deus irá fazer aqui, amém? Os irmãos preferem esse ou outro microfone? Sério? Glória a Deus, tomou o outro. É a voz do Gabriel, né? Aleluia, glória a Deus. Melhorou? Glória a Deus. Irmão, nós estamos com um pequeno problema. A medição que nós estamos utilizando, ela queimou. Queimou não, na verdade o problema está chiando tudo. Então a gente está direto nas caixas, por isso que está com esse problema. Eu queria até pedir para os irmãos estar orando. Essa semana provavelmente nós estaremos comprando umas caixas novas. Então os irmãos estão orando para que Deus nos ajude, amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos compartilhar uma palavra hoje que está lá em Deuteronômio capítulo 8. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos falar sobre deserto e as circunstâncias de tratamento de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades, e hoje nós iremos aprender qual que é o desejo de Deus quando permite que nós passemos por essas situações, amém? Quantos aqui já passaram por algum deserto? Amém. Quantos aqui estão no deserto? Fala a verdade. Amém? Glória a Deus. O deserto faz parte. Fala para o irmão do seu lado, irmão, o deserto faz parte. Não precisa ficar com vergonha de falar que está no deserto, não. Nós vamos ver hoje que muitas vezes nós passamos por circunstâncias e acabamos recuando, onde na verdade Deus quer que nós avancemos. O deserto não pode ser a nossa casa, mas é um lugar por onde todos nós iremos passar. Invariavelmente, todos nós passamos pelo deserto, amém? O texto que nós vamos ler é um pouco comprido, quase todos os versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 8, do 1 ao 18. Os irmãos acompanhem aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 8, do 1 ao 18. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel.
terra onde não faltará pão e aonde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e aonde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhe deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e a minha força e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? Glória a Deus, que texto precioso. Nós pararmos para analisar esse texto nos traz algumas lições. Quando nós olhamos para o que está sendo dito aqui em Deuteronômio, é claro que está sendo falado para o povo de uma forma literal, porque esse povo é o povo que tinha peregrinado no deserto. Na verdade, os filhos do povo tinham peregrinado no deserto. E aí aqui Deus começa a instruir e explicar o porquê que eles passaram pelo deserto, qual é a finalidade do deserto na nossa vida. E eu quero hoje, com a ajuda do Senhor, me capacitando, trazer para os irmãos uma mensagem para que você entenda qual é o objetivo de Deus quando permite que você passe pelo deserto. Então nós vamos entender o que é o deserto e o que o deserto pode nos proporcionar. Nós sempre ouvimos falar, quando eu perguntei aqui sobre o deserto, né, quem já passou pelo deserto, porque passar pelo deserto é uma linguagem evangeliquez, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se você falar com uma pessoa lá no mundo que não conhece a palavra de Deus, você falar, estou passando pelo deserto, você vai falar, está ficando doido? Que negócio é esse? Mas nós entendemos, por quê? Porque nós sabemos que o deserto foi um lugar onde o povo de Deus passou e passou muitas dificuldades. Então quando alguém fala para mim, ou quando alguém fala para você que já entende isso, estou passando por um deserto, o que vem na sua mente? Esse irmão está numa boa? Não, esse irmão está meio enrolado, né? As coisas não estão dando muito certo na vida dele. Ele está passando por um momento de dificuldade. Como eu gosto de usar uma palavra que eu não sei se existe no dicionário português, ele está passando por um momento dificultoso, muito difícil. Então, nós vemos aqui Deus dando algumas instruções e falando para o povo o porquê que eles tinham passado pelo deserto. A palavra de Deus diz que Deus mesmo deixou eles passar fome. Vocês viram no texto? Eu deixei vocês passar fome, mas depois sustentei vocês. Então nós vamos ver aqui, e eu quero compartilhar com vocês para que serve o deserto. Qual é o objetivo de Deus ao permitir que nós passemos por essas situações e circunstâncias que muitas vezes nos parecem tão complicadas. Parece que nós vamos morrer no deserto, parece que não vai. Sabe aquele negócio de 40 anos? Parece às vezes que você está 40 anos no deserto. Mas saiba, o deserto é só um lugar de passagem. Repita comigo: o deserto é um lugar de passagem. Glória a Deus. Podemos ver que todos os grandes nomes mencionados na Bíblia foram de homens que, antes de iniciarem o seu ministério, ou antes de receberem algo de Deus, passaram pelo deserto. Foram colocados à prova sob forte pressão, pois o alvo de Deus é sempre nos tratar antes de nos dar algo. Deus quer sempre tratar com o nosso caráter, com o nosso eu, quer nos mostrar que na verdade nós precisamos depender dele. Deus quer formar o caráter de Cristo em mim e em você. Só entraremos no céu aqueles que tiverem o caráter de Cristo formado em si. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Amém? Então, o objetivo do deserto na nossa vida sempre vai ser de nos tratar. Então nós vamos ver esses homens, grandes homens citados na Bíblia,
foram muitas vezes, alguns deles levados ao deserto, outros passaram por provas dificílimas, alguns acabaram recuando em meio a uma prova no deserto, foram reprovados por Deus. Mas nós precisamos entender que nenhum homem em toda a Bíblia jamais exerceu algum ministério próspero ou reconhecido sem ter passado pelo deserto. Todos que tentaram cortar o caminho tiveram que voltar para o deserto. Deus, Ele sempre tem algo para tratar em nossa vida. Então, antes de nós assumirmos qualquer posição que seja, antes de Deus entregar qualquer vitória que seja para mim e para você, Ele vai permitir que eu e você passemos pelo deserto. Como nós lemos no texto de Deuteronômio, quem permitiu que todas essas coisas aconteceram na vida deles? Deus. Deus permitiu. Qual é a única maneira de Deus fazer com que nós possamos mudar em alguma área da nossa vida? Fazendo com que eu e você passemos por alguma dificuldade. Como que pode? Homens tão duros, obstinados, arrogantes, cheios de si mesmos, cheios do seu eu, expressar a Cristo? Como nós podemos fazer algo de bom com toda a nossa natureza pecadora se Deus não nos tratar? Não tem como. Não tem nada em nós mesmos que possa fazer algo bom. A Bíblia diz que a nossa maior obra na carne, para Deus, é como um trapo de imundícia. Não serve para nada. Por quê? Porque o que Deus quer é que nós façamos as coisas para Ele, diante dEle e aprovados por Ele. Então entenda, sempre eu e você vamos ter que passar por algum deserto. E como que eu posso definir essa palavra deserto, para que nós possamos entender na nossa linguagem? O deserto é uma circunstância inevitável na vida do cristão, cujo propósito é levá-lo a amadurecer e aprofundar-se em seu relacionamento com Deus. Vou repetir: o deserto é uma circunstância inevitável na vida do cristão, cujo propósito é levá-lo ao amadurecimento e à profundidade em seu relacionamento com Deus. Amém? Ou seja, Deus, Ele quer que eu e você amadurecemos. E como nós vamos amadurecer? Com o deserto, com as dificuldades. O deserto sempre vai ser uma dificuldade, um momento de dificuldade que eu e você vamos enfrentar. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes nós vemos as pessoas passando por alguma dificuldade, passando por algum deserto, e a pessoa quer repreender o deserto da sua vida. Não aguento mais esse deserto. Eu repreendo esse deserto da minha vida. Não repreenda o deserto, você vai ter que passar por ele. Não adianta. Você vai ter que passar pelo deserto. Fala para o irmão do seu irmão, você vai ter que passar pelo deserto. Não tem como chegar em Canaã sem passar pelo deserto. Não tem como. Sinto lhe informar. Não tem como. Nós não gostamos do deserto. Por que nós não gostamos do deserto? Porque nós gostamos das coisas fáceis. Porque muitas vezes o deserto vai de fato mostrar quem eu sou. Mas a intenção de Deus não é apenas nos dar coisas agradáveis. Nós temos um exemplo. Eu tenho alguns filhos, apenas 3. Só que todos eles, quando eram pequenos, e eu ainda tenho 2 pequenos, não gostam de comer carne. Por que não gostam de comer carne? Porque tem que mastigar muito. A carne é mais difícil de engolir. Sabe o que eles gostam? De ovo e linguiça. Mais tranquilo. E aí na linguiça tem que cortar bem cortadinho. Agora a carne não. Eu percebi, eu ficava, meu Deus, por que o Lucas não pode comer carne? E aí eu fui prestar atenção e tentando forçar ele a comer carne, que ele demora muito para mastigar a carne. E a carne não é ruim não, irmão. É carne boa. Graças a Deus. Mas não gosta de mastigar. Mastigar dá trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos assim como homens e mulheres. Nós não queremos ter trabalho. Nós queremos as coisas fáceis. Sabe o miojo? 3 minutos. É isso que a gente quer. O McDonald's, você não precisa ter trabalho. A pizza depois do culto? Ah não, esquentar comida não. É melhor pedir uma pizza. A gente quer a coisa mais fácil. Mas só que entenda, você não vai conseguir crescer e amadurecer com coisas fáceis. Se você não passar pelos momentos difíceis da vida, você nunca vai crescer. Amém? Alguém pode trazer um copo de água, por favor? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então a intenção de Deus, na verdade, não é apenas dar-nos coisas agradáveis. Pelo contrário, Ele deseja dar-nos sempre o melhor.
De modo semelhante, nossa intenção, quando nós corrigimos os nossos filhos, é para quê? Para que eles possam crescer, ou não é? Quando eu falo pro Lucas, você precisa comer carne. É porque eu não gosto dele? Não, pelo contrário, é porque eu quero que ele fique forte, saudável, porque carne faz bem. Então, entenda, quando Deus te levar para o deserto, não é porque Deus quer que você morra lá, não, é porque Ele quer que você amadureça. Mas se nós não estivermos diante de Deus, com a nossa vida diante de Deus, nós não vamos entender. Isso faz com que a gente queira parar, faz com que a gente murmure, faz com que a gente culpe o nosso líder, culpe o pastor. Não, essa coisa não para. Entenda, você vai ter que passar por deserto. E é muito importante que você entenda que o deserto sempre vai vir sobre a minha e sobre a sua vida. Mas entenda, nós não podemos desistir por causa disso. Pois, saiba, Deus não vai fazer o que é melhor para você. Deus vai fazer o que é necessário para que o melhor venha, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, amém? Deus quer que após passar pelo deserto, nós possamos expressar a Cristo, não apenas de uma forma superficial, mas com maturidade e experiência, amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver 3 coisas que são muito fortes no deserto. Primeira coisa, o deserto é um lugar de pressão. Por que pressão? Porque é só na pressão onde, em primeiro lugar, você vai se conhecer. É ou não é? Quando você está num momento de pressão, de nervosismo, ali você mostra realmente quem você é ou não é? Então, é ou não é, irmãos? Glória a Deus. O cara te fecha no trânsito. Ali você mostra se você é crente ou não. Esse dia até compartilhei com o Davi. Estava no metrô para entrar na Sé. Aí eu vim entrar e só tinha o meu lugar, né, irmão? Mas no meu lugar, eu ia ter que, sabe quando a Bíblia fala que o rei dele é tomado à força? Aquele meu lugar tinha que ser tomado à força. E eu, numa inocência, entrei e dei uma empurradinha. E tinha uma mulher lá no meio. E a mulher até me xingou porque eu entrei, irmão. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu falei, moça, eu também preciso ir embora, me perdoa. Jesus amado, todo mundo olhando pra mim, eu falei, e agora, o que eu faço? Quase que eu saio, a porta fechou, mas ali foi um momento de muita pressão pra mim. Eu falei, Jesus amado, aí já veio na minha cabeça, né? Você é pastor, cuidado. Até o irmão aí. Não, eu não pensei nisso, irmãos, Deus já me tratou nisso, mas eu fiquei pensando, Senhor, né, me chamou de idiota. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu quero ir embora, chegar logo, nós vamos ter uma reunião, não pode chegar atrasado. E a mulher não entende, mas também não explicar isso para ela. Mas no nosso ambiente de pressão é onde nós vamos demonstrar quem nós somos. E aí, quando você responde, você fala, nossa, eu sou isso, eu sou mal. No deserto. E aí você fala, eu preciso mudar isso. Então para que Deus nos leva para o deserto? Para mostrar em primeiro lugar quem nós somos. Você precisa saber quem você é. Será que você sabe quem você é? E se você já sabe quem você é, esse você é algo parecido com Cristo? Se não é, sabe, você precisa mudar, senão você não vai sair do deserto. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque em nenhum momento ele se dobrou e falou, não, nós precisamos de paz de Deus, nós precisamos de Deus, não é das coisas de Deus, nós não precisamos do maná, nós não precisamos apenas da água, nós não precisamos apenas de uma coluna que nos cubra no sol, nós não precisamos de um fogo que nos aqueça à noite, não, nós precisamos é de Deus. Enquanto nós não entendermos isso, esse ambiente de pressão vai nos trazer para que haja um choque de realidade. Nós precisamos tomar cuidado. E nós precisamos nos analisar. Sabe por quê? Porque nós precisamos saber que Deus quer tratar o nosso ego. O ego é algo que precisa ser tratado. O ego é um grande problema para nós, pois ele sempre nos engana, passando a impressão de algo que nós somos, sendo que nós ainda não somos. E aí quando que seu ego cai por terra? Na hora da pressão. Você chuta o cachorro, xinga a esposa, bate no filho, faz tudo de errado. Aí você fala, nossa, é isso que eu sou. É isso que você é. Nós não mostramos quem somos aqui com louvão. Aqui todo mundo é anjo. Aqui é maravilhoso. Mas lá em casa. E no metrô lotado, sendo chamado de idiota. É tenso, não é? Mas é lá que eu tenho que mostrar quem eu sou. É nesses ambientes de pressão.
Então, em detrimento à luz e revelação do Espírito Santo, nenhum conceito sobre nós mesmos é digno de crédito. A autoanálise gera orgulho ou sentimentos de inferioridade, portanto, é carnal e excessivamente perigosa. O deserto traz essa pressão a fim de que manifeste quem nós somos. Nós só conseguiremos ser tratados por Deus quando nós de fato sabemos quem nós somos. E é a partir do momento que eu sei, não, eu sou isso, vem a tentação, eu vacilei, caí de novo. Por que Deus permite você ser tentado? Para que você saiba que você ainda precisa, que você sempre vai precisar dele, que você não vai conseguir sozinho. Nós sempre viveremos em ambiente de pressão, sempre. Quem não consegue lidar com as pressões da vida, viverá uma vida de derrota, morrerá no deserto. Amém? Glória a Deus. No deserto, quando nós estamos na pressão, toda a nossa carnalidade fica exposta. O deserto nos capacita também. Ele nos mostra quem nós somos. Ele nos acaba com o nosso ego, mas ele também nos capacita a suportar as pressões. É no deserto onde nós amadurecemos. O deserto transforma pessoas fracas e vacilantes em pessoas fortes e corajosas. Perceba, o deserto acabou com quase todo o povo. 99,9% do povo morreu no deserto. Até o próprio Moisés morreu no deserto. Não aguentou a pressão. Era para tocar na rocha. Deus falou, toca na rocha que vai sair água. Ele estava já cansado do povo. Ficou bravo, bateu na rocha. A rocha simbolizava o Cristo. Deus falou, Moisés, você fez tudo certo até agora, mas por causa desse seu vacilo você não vai entrar na terra prometida. Olha só, deserto. Moisés, imagina o que pode acontecer comigo e você. Moisés não entrou, porque no meio de pressão ele não deu a resposta certa que Deus pediu. Mas nós vemos dois homens que deram a resposta certa, Josué e Caleb. No meio do deserto, 40 anos, em nenhum momento eles deram a resposta errada. Deus moldou o caráter de Josué e Caleb. E aí quem que a gente vê entrando como líder dos filhos do povo que saiu lá da escravidão? Josué. Deus formou ele no deserto. Aonde Josué foi formado? Foi lá, príncipe do Egito, na boa? Não. Ele tinha sido escravo, passou 40 anos no deserto e Deus formou ele. Um homem valente, corajoso. Quando ele foi lá para enfiar a terra, ele falou, não, Deus falou que ele ia nos dar, então ele vai dar. Da mesma forma que ele abriu o mar, da mesma forma que ele tem suprido até hoje, ele falou, está falado. O deserto serve para formar homens que eram fracos em homens corajosos, fortes em Deus. O deserto serve para isso, amém? Glória a Deus. Não é só apenas para nos expor. O objetivo de Deus não é se expor sua fraqueza. Não, é que você entenda. Porque quando que eu vou poder ser forte? Quando eu entender que eu sou fraco. Eu estou querendo fazer academia, estou precisando. Por quê? Porque eu percebi que eu estou mal fisicamente. Vamos correr de vez em quando para pegar o ônibus e dar de madrugada. Só Jesus, eu entro no ônibus quase pedindo um desfibrilador. Estou mal. No ônibus 100 metros de pique. Senhor, eu estou precisando urgente. Por quê? Eu percebi que eu estou fraco fisicamente. Então eu preciso fazer algo. Quando Deus permite que você vá para o deserto, é porque Ele quer te mostrar que você precisa dele. Amém? Glória a Deus. No deserto, nós compreendemos que não a nós, mas somente a Deus pertence toda a glória. Amém? Outra coisa importante do deserto: deserto é um lugar de solidão. Como assim? No deserto, muitas vezes, você vai se sentir sozinho. Cadê meu líder? Cadê meu pastor? Cadê o anjo da guarda? O deserto é um lugar onde nós, muitas vezes, estamos sozinhos. Ou nos sentimos sozinhos, sabe por quê? Porque tem coisa que Deus vai tratar na sua vida que é com você. E aí não adianta você ficar achando que existe um super-homem ou uma super-mulher que vai resolver os seus problemas. Não! Deus muitas vezes vai te levar para o deserto para te mostrar que você precisa confiar nele. Deus usa homens e mulheres dele para nos ajudar, para nos guiar muitas vezes. Mas Deus, quando Ele quer tratar no nosso caráter, quando Ele quer moldar a nossa vida, isso vai ser no individual. E muitas vezes o deserto, nós vamos achar que nós estamos sozinhos. Por quê? Quando nós depositamos grandes expectativas na vida de algumas pessoas, perdemos aquilo que Deus quer nos dar no deserto. A experiência de depender dele.
O Senhor nunca permitirá que as suas expectativas se cumpram em homens, pois Deus não divide sua glória com ninguém. Deus sempre deseja que nós dependamos exclusivamente dEle. Sabe por que muitas vezes nós temos essa tendência de buscar a Deus através de homens e mulheres que já alcançaram uma maior intimidade com Deus? Sabe por que muitas vezes nós achamos que vai vir um super-homem, uma super-mulher, e agora orou e depois a mão na cabeça, resolveu? Porque não querem passar pelo deserto. E aí nós achamos que alguém na face da terra tem o poder, com uma oração, resolver os problemas. Não existe ninguém na face da terra que pode orar por você e fazer com que uma oração tenha o mesmo resultado ou o mesmo fruto de você passar pelo deserto. Não, todos nós temos que passar pelo deserto. Amém? O deserto vem muitas vezes para nos decepcionar com toda a expectativa e esperança colocada no homem. E isso não é negativo. Na verdade, isso é muito bom. Entendam, não estou dizendo que não é para você confiar em alguém, não. Eu digo diante de Deus para vocês. Porque às vezes as pessoas falam, não posso confiar em ninguém, não. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não, a Bíblia não diz nada disso. Quem falou isso para você mentiu. Quando a Bíblia fala lá, maldito o homem que confia no homem, está dizendo maldito o homem que confia na sua própria força, em você mesmo. Deus nos fez para andar em família. Como eu não vou confiar no meu irmão? Se eu não confiar no meu irmão, é impossível andar com ele. Como eu não vou andar com o Paulo se eu não confio nele? Então entenda, você não pode confiar na sua força. Nos seus irmãos você pode e deve confiar. Não tem como. Ou alguém aqui consegue andar com alguém que você não confia. Ah, eu estou aqui, mas não sei não, viu? Sei não o que está fazendo por diante dessa igreja. Vocês vão andar aqui? Nunca. E eu quero dizer que tudo que nós fazemos aqui está às claras para quem quiser ver. Não temos problema com isso. Mas entenda, você precisa confiar nas pessoas. Mas não confie em você. Não confie em você no sentido de você é forte. Dependa sempre de Deus, amém? Isso foi só um parênteses que não estava no meu esboço. Não tinha escrito nada sobre isso. Então, nós precisamos abandonar essa ideia infantil, como eu disse, de um grande homem ou uma grande mulher que imporá as mãos sobre nós e vai fazer com que os nossos problemas se resolvam. Não, não vai ser assim. Você vai precisar passar pelo deserto. Mas entenda, para você passar pelo deserto, você vai ter que responder a Deus. Deus no deserto sempre vai esperar de mim e de você uma resposta, amém? Glória a Deus. Muito melhor do que você ter alguém orando por você é você ter Deus como você, amém? Glória a Deus. Mas entenda, nós precisamos uns dos outros. Não confunda as coisas. Fala para o seu irmão, não confunda as coisas. Glória a Deus. O deserto também é um lugar de esgotamento da alma. No deserto não há água, não há vida, não há descanso. No deserto só há o que? Calor e exaustão. No deserto nossas energias naturais vão se esgotando pouco a pouco, até não haver mais nenhuma força, nenhum ânimo, nenhum entusiasmo. O tempo do deserto é um tempo sem sabor, sem cor, sem novidade, sem sentimento. Deus retira todos os estímulos naturais que nos animavam no natural. É ou não é? Deserto, como nós falamos, é um tempo complicado. Quem gosta do deserto? Deserto não tem gosto de nada. Nós vivemos um tempo em São Paulo que estava parecendo um deserto, né? Não chovia, não fazia frio, o calor estava demais. Imagine isso sem você ter um ventilador, sem você não ter nada para se refrescar, sem você ter água, e muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Mas entenda, Deus quer de fato que a sua alma se esgote no deserto. Por quê? Porque quando a sua alma se esgotar, quando toda a sua força natural se esgotar, é que Deus vai poder trabalhar na sua vida. Quando você entender que você não tem capacidade, quando você entender que não dá mais para dar jeitinho, não dá mais para pôr debaixo do tapete, não dá mais para fazer do nosso jeito. É para isso que serve o deserto, para mostrar que nós precisamos de Deus. O alvo de Deus é nos livrar da dependência da nossa vida natural e nos capacitar a depender inteiramente dele. Enquanto tivermos outros tipos de estímulos e não precisarmos depender de Deus, nós iremos fazer as coisas aonde? Na nossa alma. Mas entenda, Deus não quer que nós façamos coisas na alma. Deus quer que nós dependamos dele em todas as situações, amém? Glória a Deus.
Há um texto em Gálatas 5, de 19 ao 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que eu li esse texto? Porque quando nós estamos com a nossa alma dominando o nosso corpo, nós vamos fazer essas obras da carne. Andar na carne, muitas vezes, é muito mais do que nós imaginamos. Andar na carne é não depender de Deus, é depender da própria vida natural do ego. E o deserto, ele vem para realmente destruir toda essa autoconfiança na nossa carne. Tem que entender, não dá para fazer. Não adianta. Não, eu vou melhorar. Não, dessa vez eu vou. Não, se entregue de uma vez. Entenda, não tem como pular o deserto. Não tem como você deixar o deserto de lado, esquecer dele. Não, o deserto é um lugar onde nós teremos que passar. Moisés, antes do deserto, desejava uma revelação. E nesse desejo, usando as próprias mãos, matou um egípcio. Parecia que a promessa de libertação da nação dependia exclusivamente dele. Mas após 40 anos no deserto, Moisés disse ao Senhor: tu deves ter te enganado, Senhor. Não sei nem falar. Entenda, Deus tinha um plano para fazer, uma obra e um propósito para fazer através da vida de Moisés, correto? Moisés foi o grande libertador do povo. O fato de Moisés não ter entrado em Canaã não diminui em nada aquilo que Moisés foi. Pelo contrário, Moisés, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Mas olha só, Deus usou Moisés com todas as habilidades e com todas as coisas que ele sabia fazer. Moisés era o príncipe do Egito, ele era o cara. Ele tinha todas as condições ali naquele momento de conduzir o povo para fora e de montar naquele povo uma nação. Mas foi isso que Deus fez? Não. Deus usou uma circunstância e levou ele para onde? Para o deserto. Quanto tempo Moisés ficou no deserto? 40 anos sendo tratado por Deus, para depois a Bíblia chamar Moisés de o homem mais manso da face da terra. Moisés era manso antes? Não, ele viu um egípcio maltratando um judeu e matou o cara no braço. E aí a Bíblia diz que depois do deserto, olha quem se tornou Moisés. Alguém que sabia que ele não podia fazer nada sozinho. E mais do que isso, a Bíblia diz que ele foi e ele se tornou o homem mais manso da face da terra. O que isso nos ensina? O que isso quer nos dizer? Que quando Deus nos leva no deserto, não é para nos matar, é para nos tornar pessoas capazes. O deserto tornou Moisés o cara. Mas o cara o quê? O cara totalmente dependente de Deus. Não tinha nada de Moisés, você não sei nem falar. Antes ele era o príncipe do Egito, foi lá, matou, ele fez o que aconteceu. Mas agora eu não sei nem falar, Senhor, como que vai ser eu? Ele falou, pode ser. Agora você entendeu. Não é você. Você vai lá e falar, o meu sou te mandou. É tudo por causa de mim, Moisés. Não tem nada a ver com você. Entenda, nada na obra de Deus tem a ver conosco. Tem a ver com aquele que nos enviou. Quem nos enviou foi Deus. É Ele que vai nos capacitar. Ah, mas eu sou muito bom, eu sei fazer isso e aquilo. Para Deus não vai de nada. Não vai de nada. Se você é muito bom, saiba, cuidado, você precisa ir para o deserto. Precisa ir para o deserto para saber que é toda a honra e toda a glória é dele. Porque quando nós acharmos que é nossa, você vai matar no seu braço. Agora, quando for de Deus, você não vai precisar mover uma palha, você não vai precisar esticar o cajado, e até o mar vai se abrir, amém? Glória a Deus, aleluia. O deserto deve ser encarado por nós como um lugar de aprendizado, amém? E no deserto, Deus sempre vai se mostrar a nós como luz. A Bíblia diz que quando o Senhor estava com o povo, e eu acho isso tremendo e poderoso, eu fico imaginando, Senhor, por que aquele povo era tão obstinado, tão duro de coração? Deus no deserto mandava uma coluna de fogo à noite para aquecer, porque o deserto ele tem as suas particularidades. O deserto durante o dia ele é muito quente, mas há um fenômeno no deserto que eu não sei explicar para vocês, mas com certeza tem explicação, que à noite a temperatura cai de uma hora para outra. E aquilo que era muito sol de dia, à noite é muito frio.
maneira especial. De dia o Senhor mandava uma nuvem e eles eram cobertos. Imagina, não tinha um sol escaldante, tinha uma nuvem que cobria eles. Aonde eles passavam tinha uma nuvem. E à noite, que era frio, o que o Senhor mandava? Uma coluna de fogo, ficava todo mundo de boa. E ainda caía comida do céu. E o povo mesmo assim reclamava. Dá pra você entender um pouco desse? Parece a gente, né? Deus dá tudo pra você. Deus te dá roupa, Deus te dá sua casa. Você não queima no sol. Você tem a energia elétrica na sua casa, mas você vive reclamando que está no deserto. Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia da nossa vida. Não há nada na terra tão aprazível quanto a luz do Senhor. A Bíblia diz que Deus também se manifesta como luz. Na tua luz, o Senhor diz, vemos a luz. Ele também é dito como o sol da justiça, e nele estava a vida, e a Bíblia diz que ele era a própria luz. Ele era a luz dos homens, amém? No deserto, a poderosa presença de Deus se manifesta como uma forte e vigorosa luz, que penetra nas regiões mais profundas e interiores do nosso ser. Olha só, sobre a luz de Deus, vamos conhecendo a Ele na sua glória, e a nós na nossa miséria. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós vemos como nós somos pequenos e quanto nosso Deus é grande, como nós somos limitados e não conseguimos fazer nada sozinhos, e como nosso Deus é poderoso para fazer. Olha só que contraste com o nosso Deus que é eterno e nós que somos limitados e finitos. Nós temos prazo de validade nessa terra, mas nosso Deus não. Há um contraste entre a grandeza de Deus e a nossa insignificância, entre o Deus Santo e nós que somos pecadores e necessitamos todos os dias da graça do Senhor. No deserto conhecemos a face de Deus, ao mesmo tempo e também nos conhecemos. Por quê? No deserto nós somos amparados pelo Senhor. Você não está sozinho no deserto. Você não está sozinho. Saiba disso. Você nunca está sozinho. Parece que está, mas não está. Deus está com você. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, Deus está com você no deserto. Aleluia. Esse contraste entre Deus poderoso e nós limitados, quando nós enxergamos isso com certeza vai nos transformar em quê? Pessoas humildes. E quando nós saímos do deserto, nós estaremos convencidos que não há nada em nós mesmos que seja útil para Deus, nem para o reino dele. Sabemos que somos totalmente desqualificados, limitados e que necessitamos da graça do Senhor. Olha só, como eu disse de Moisés era alguém muito culto, assim também como Paulo, capazes, arrogantes, independentes de Deus, inteligentes, autoconfiantes. Eles se achavam o cara. Paulo achava que ele era o cara. Moisés também, ele era o príncipe. Mas olha só o que os dois disseram. Primeiro Moisés disse, Senhor, não sei nem falar. E olha só o que Paulo diz, Deus, em mim não habita bem nenhum, eu sou o maior dos pecadores. Olha só, quem era Paulo? Paulo era o cara. Mas quando ele se encontrou com Deus, viu a grandeza de Deus, e quem era Deus, falou, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Há muitas pessoas que afirmam conhecer a Deus, mas infelizmente suas atitudes depõem o contrário. Quão incoerente muitas vezes as pessoas são, quando muitas vezes são orgulhosos, vaidosos, presunçosos, arrogantes. Nós iremos de fato nos conhecer em meio ao deserto. A verdadeira maturidade não faz propaganda do seu próprio nome, não edifica um monumento a si mesmo, nem se julga competente. Quanto mais conheço a Deus, mais eu me conheço. Então quando a pessoa fica falando muito dela, eu fiz, você está aí, mas eu estou aqui. Precisa do deserto, porque no deserto você sabe que não tem nada de você, não tem nada do meu carro, minha casa, meu emprego, nada disso. Tudo é por causa dele, porque se não for ele, nós não temos nada. Amém? Irmãos, nós precisamos entender, a nossa maleabilidade determina a duração e a intensidade do deserto. O que é maleabilidade? É a forma como nós deixamos Deus nos tratar, é o tanto que nós somos resistentes ou não, é nós sermos sensíveis a Deus. Deus espera sempre uma atitude responsiva. Nós sempre vamos ter que dar alguma resposta a Deus no deserto. Você vai ter que dar alguma resposta. Deus quer uma resposta minha e sua. Quando nós somos maleáveis, quando nós não somos resistentes àquilo que
Deus vem nos golpeando, o deserto pode se tornar algo rápido. O tempo do deserto, do povo judeu, era para durar no máximo 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Eles saírem do Egito e irem até Canaã, andando, por 40 anos. Por quê? Coração duro, não aprende. Se você não aprender, Deus vai te golpear de novo. E se você não aprender de novo, Deus vai te pegar de novo. E aí você vai ficar caindo de um lado para o outro. E você fala, o inimigo está batendo. O inimigo não, Deus está te tratando. Muitas vezes, Deus está te tratando e você não entende. Entenda, nós precisamos ter uma atitude responsiva. Deus quer uma resposta nossa. Quando você é levado a uma situação no deserto, entenda, Deus quer te tratar. Você precisa dar uma resposta. Você precisa responder a Deus. Senão você não vai sair do deserto. Não adianta. Você não consegue fugir do deserto. Pode ir para outro lugar. Pode mudar de casa, mudar de bairro, fazer outra coisa. Não vai adiantar. Se você não responder no deserto, você vai ter que voltar para o deserto. E quanto tempo precisa ficar no deserto, pastor? O tempo que você demorar para responder. Se você responder em uma semana você sai do deserto. Ah, mas Deus conhece o seu coração. A resposta primeira vem dentro de você. E essa coisa vai para fora. Tudo que Deus faz começa de dentro para fora. Amém? Por quê? Porque Deus primeiro fala no nosso coração, no nosso espírito. Então, nós precisamos entender. E é tão triste quando nós vemos crentes sendo tratados por Deus, que ao invés de se humilharem, fortalecem antigas posições. E assim tornam-se insensíveis, porque não percebem que Deus está usando as circunstâncias adversas para falar-lhes ao coração. Entenda, Deus, Ele é bom. Nós louvamos um louvor aqui, gosto muito desse louvor do Baruch, que fala que Deus continua sendo bom. Mesmo quando passamos por dificuldades, Ele continua sendo bom. Deus não muda, Ele sempre será bom. Mas não é porque Deus é bom que Ele não vai permitir que você passe pelo deserto. Pelo contrário, porque Ele é bom, Ele vai te levar para o deserto para te tratar. E saber que você não é nada, e sem Ele você não pode nada. Amém? Glória a Deus. Na verdade, nós cristãos muitas vezes padecemos de muitos males. Alguns exemplos. Quando nossa reputação é atacada, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Se defender. É ou não é? Não é possível que falou de mim. Eu preciso ter a oportunidade. Quando somos criticados, o que a gente faz? Critica. Quando é agredido, agride. Quando sofremos prejuízo, logo queremos passar esse prejuízo para alguém. Não vou ficar com prejuízo. Onde já se viu? Quando somos injustiçados, queremos fazer justiça. Saiba, Deus é a nossa justiça. Nada que a gente faça na força do nosso braço vai nos trazer alguma vitória. Reivindicamos, exigimos, desprezamos e usamos da força humana para estabelecer o quê? A nossa própria vontade. Não percebemos que agindo assim, estamos fugindo do padrão de Cristo. Quando você age dessa forma, quando você quer reagir a algum ataque, você só está querendo fugir do deserto. Não dá para fugir do deserto. Aquilo que mais nos incomoda, muitas vezes, é aquilo que Deus está querendo tratar conosco. Sabe aquele chefe no trabalho? Fala, meu Deus, esse cara é uma pedra no meu sapato. Deus tem misericórdia. É Deus te tratando. Sabe o seu líder, você acha que você é melhor que ele? Fala, nossa, esse meu líder é ruim demais. Esse pastor, só graças a Deus. É Deus te tratando. Sabe, tem uma pessoa que te incomoda e fala, e misericórdia da sua vida, está dentro do deserto. Essa pessoa não me desce. Na verdade é você que não está descendo no deserto. Você vai ficar lá a vida inteira. Porque na verdade não tem essa descer não. A Bíblia diz para nós amarmos uns aos outros. Como assim não me desce? Irmãos, entenda. Se você não deixar Deus te tratar, você vai continuar no deserto. Aquele que temos mais dificuldade em amar, aceitar, se submeter, é justamente aquele que Deus está usando para te tratar. Irmão, não queira fugir do deserto. Seja maleável, mude, seja responsível. Deus, Ele tem o melhor para nós. Quanto mais resistirmos em nossa obstinação e dureza, mais tempo ficaremos no deserto. E quanto mais tempo passa, mais o deserto se torna insuportável. Por que muitas pessoas se desviam do Evangelho?
porque não aguenta o deserto. O deserto é muito duro. Deus nos leva até o deserto para quê? Para nos moldar, para nos conduzir à semelhança de Cristo. Entretanto, algumas vezes nós somos tão obstinados que acabamos morrendo no deserto. E o que significa morrer no deserto? Morrer no deserto significa viver uma vida inteira resistindo a Deus e sendo resistido por Ele. Sabe? A pessoa sabe que Deus tem algo para fazer na vida dela, mas ela resiste. Não quero, Senhor. Não quero isso para a minha vida. Pode resistir, você vai para um deserto. Fazer o quê? Se você gosta do deserto, eu falei que deserto não é um lugar de viver. Quem vive no deserto, se alguém fizer uma casa no deserto, só vai morrer lá. Mas se você quer viver no deserto, pode viver. Você vai morrer. E nós sabemos que quando nós falamos aqui espiritualmente de morrer, nós estamos falando de um distanciamento de Deus. Em consequência de estar resistindo a Deus e ser resistido por Ele, você não vai usufruir do quê? Da coisa mais maravilhosa, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada, mas quando nós não resistimos, falamos: Senhor, eu sou isso mesmo, me trata, eu não consigo amar, eu não consigo ajudar, eu odeio aquela pessoa, eu não consigo, Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Deus está vendo que você está respondendo no deserto. É fácil passar pelo deserto? Claro que não! Se fosse fácil, não chamaria deserto, não chamaria um lugar de dificuldade. Mas para aqueles que resistem ao tratamento de Deus, o mundo está errado, está tudo errado. Tudo é alvo de crítica, tudo é alvo de acusação, e por agirem assim, se aprofundam cada vez mais no deserto. Moisés, como eu disse, passou por 40 anos no deserto, para que enfim pudesse contemplar a face do Senhor. Deus se apresentou a Moisés depois de 40 anos que ele estava no deserto. E aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, isso é precioso demais, o Senhor falava com Moisés face a face. Ele entendeu quem ele era. Ele entendeu que o Senhor estava agindo na vida dele para cumprir um propósito. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele não tem prazer em nos deixar no deserto. Ele tem prazer, na verdade, em ouvir a nossa resposta em meio ao deserto. Há pessoas que falam assim em meio ao deserto: eu estou no deserto. E às vezes a pessoa acha que isso é bom. Estar no deserto não é bom. Deserto é um lugar de passagem. Na escola de Deus, ninguém queima etapas. Como eu sempre digo isso. Se você for reprovado naquela matéria, você vai voltar para aquela matéria. Não tem como. Alguém numa escola séria consegue passar de ano em matemática sem saber fazer conta? Impossível. Não há uma escola mais séria do que a escola de Deus. Se você for reprovado, você vai fazer a matéria de novo. Aquele deserto de novo. Mas por que de novo? Você não aprendeu ainda. Então, nós vemos que muitas vezes o deserto são circunstâncias pelas quais nós passamos muitas vezes. O deserto não vai ser uma vez só na sua vida. Quando você é aprovado em uma, talvez outras venham. Para quê? Para nos aperfeiçoar. Circunstâncias certamente virão para tratar nas áreas onde nós somos mais difíceis. Por exemplo, se o nosso coração estiver extremamente apegado aos bens materiais, Deus pode permitir que você sofra algum dano, que você perca algum bem, causando o quê? Frustração. Para quê? Para que você saiba que você não precisa estar apegado a nenhum bem material. Não ame as coisas deste mundo. Tudo isso é passageiro. Deus faz isso, Deus faz eu perder? Nós vemos o texto que Deus diz: Ele fez o povo passar fome, mas depois Ele sustentou. É Deus que faz. Às vezes nós achamos que é o diabo que está nos atacando, e aí por isso você continua no deserto. O diabo tenta nos atacar, para nos tirar a nossa salvação. Mas Deus, quando Ele permite que circunstâncias adversas venham, é porque Deus quer nos moldar, quer que você dependa dEle. Amém? Glória a Deus. Então, outra coisa que é um exemplo, quando nós somos muito preocupados com a nossa reputação e com a opinião das pessoas a nosso respeito, Deus pode nos expor a algum vexame, até que a nossa reputação vá para o brejo. Para quê? Para que você saiba, você não precisa ter reputação, você precisa ter Deus. Deus, Ele é o nosso defensor. A Bíblia diz que Deus é o nosso defensor. Amém? Deus, Ele nos trata através das circunstâncias. Quem cobra amor das pessoas jamais será amado. Por isso, ao invés de fazer cobranças, você deve amar. Mas o meu líder não me ama.
Ama Ele. Constranja Ele em amor. Ame Ele tanto ao ponto de Ele ficar sem ter o que fazer. Vai ter que te amar. Ama. Para de querer ser amado. Quem quer cobrar muito amor é porque não ama. Porque se você amar, você não estava nem preocupado com isso. Duro isso, né? Muitos homens de Deus começam bem, mas terminam derrotados porque não dão resposta certa no deserto. Porque no início apresentam coisas boas, qualidades positivas, mas terminam mal, porque deixam de ser sensíveis ao tratamento de Deus. Como eu disse no início, não existiu e nunca existirá nenhum homem ou mulher que não passou pelos desertos. Você vai passar, não tem como não passar. Quantos querem ser vencedores aqui? Amém? Amém? Então entenda, você vai precisar passar pelo deserto. O próprio Deus encarnado, que se tornou homem, Jesus Cristo, passou pelo deserto. 40 dias no deserto. Olha só a diferença de alguém que responde, né? Um povo insensato, duro de coração, precisou passar 40 anos. Jesus precisou passar quanto? 40 dias. E aí não precisou comer maná, não precisou nada. Passou em jejum pelo deserto. E ali, a partir daquele momento, o que Jesus fez em 3 anos, nenhum homem consegue fazer em 1000 anos. Porque o deserto todos nós temos que passar. Até Jesus passou pelo deserto. Então, entenda. E Jesus diz algo precioso: você não vai morrer no deserto. Em João 16:33 ele diz: e eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, ou seja, vocês passarão por muitos desertos. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, o Senhor já venceu. Jesus venceu. Então nós temos que fazer o que então? Tomar posse da vitória que o Senhor já conquistou por mim e por você. Não tem que fugir do deserto. Não tem que escapar de algo que Deus está querendo te tratar. Ah, mas eu não consigo. Glória a Deus, já começou bem. Esse é o caminho. Queria já chamar a equipe de louvor para subir aqui. Eu queria que você pensasse nisso que nós estamos falando aqui. O deserto é algo muito sério na nossa vida. O deserto são situações muito difíceis que nós iremos enfrentar. Mas a questão não é se eu e você iremos ou não passar pelo deserto. A questão é o que você tem respondido em meio ao deserto que você tem que passar. Nós vamos com um cântico no final que diz que nós nos abrimos, nós rasgamos e nós nos quebrantamos. Entenda, o deserto é um lugar de quebrantamento, não é um lugar de dureza. Se você tem passado por momentos difíceis na sua vida, entenda, Deus está querendo tratar com você, Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele quer que você dependa dEle. Qual é a circunstância que você tem sido afligido nesse tempo? Qual é o deserto que você tem passado? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e pensasse: qual é a dificuldade que Deus tem permitido que você passe? Eu não sei se é no seu relacionamento conjugal, se você está desempregado, se você está passando por uma enfermidade, eu não sei qual é o deserto. Eu sei que o deserto se apresenta para cada um de nós uma porta. O deserto é um momento de dificuldade. Mas sabe que o deserto não é fácil. Mas sabe de uma coisa, guarde isso no seu coração: o deserto não é um lugar onde Deus quer que você more. Quanto tempo você já está nesse deserto? Deus exige que nós nos posicionemos e nos entreguemos e nos abrimos para Ele. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Se o Senhor não me livrar desse deserto. Quando Josué e Caleb falaram para Deus diante do povo, falaram para o povo diante de Deus ali: não, nós conseguimos. Era porque eles tinham ido lá naquela terra, Canaã,
não foi feito para nos bater, para nos abater. O deserto foi feito para ser vencido por homens e mulheres que entendem que não há nada maior do que o próprio Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé agora. Nós vamos louvar com esse cântico. Eu queria que você abrisse seu coração para o Senhor. Depois nós vamos orar. Como eu disse, eu não sei qual deserto tem que você tem que enfrentar.